Muito boa noite a você que acompanha a programação da TV Mais. Está no ar, ao vivo, mais uma edição do Esporte Mais para falar do cenário esportivo regional, para falar do voleibol. Ontem nós falamos aqui da equipe de Santo André, que está se preparando para o Campeonato Paulista. Hoje tem uma informação bem bacana em relação a São Caetano, a equipe Sub-19. Daqui a pouquinho a gente fala aí dos meninos do voleibol de São Caetano. Hoje também a gente tem, ou teremos, ou talvez teremos, uma entrevista com Wilson Júnior, técnico do São Bernardo, que está a caminho. Foi pego aí num trânsito danado, vindo de São Bernardo para cá. De qualquer maneira, está chegando o Wilson Júnior para falar deste novo trabalho. Ele que foi ídolo no São Bernardo, né? Conseguiu conquistas importantes, chegou a ser capitão do São Bernardo em um momento muito importante, emblemático do Tigre, acesso para a Série A do Campeonato Paulista, e agora assume um comando do São Bernardo, que precisa voltar a vencer na Copa Paulista. Foram 2 derrotas até agora nos 2 primeiros jogos. Então daqui a pouquinho pretendemos conversar com o novo técnico, o Wilson Júnior, ex-goleiro do Tigre, que fez um bocado de curso, vai contar a história dele como treinador também, neste curto espaço de tempo em que ele parou de jogar para assumir a atividade profissional de técnico de futebol. Vamos falar também do prêmio. Na próxima sexta-feira é o seguinte, aliás, são prêmios, né? São 2 pares de convites para almoçar no La Gávea, em 2 endereços na cidade de São Bernardo do Campo. Débora, coloca aí pra gente, na velocidade da luz. Tá aí, ó, Dr. Baeta Neves, número 96, e também na Armando Ítalo 7, 688, tem os endereços e os telefones do La Gávea. Deixa eu passar aqui, o Só Luiz vai ficar contente. 43300510 é o telefone do La Gávea na Armando Ítalo 7 e 4125-2093 o telefone do La Gávea na Dr. Baeta Neves, número 96. Pode ligar, reservar o seu lugar. O almoço de domingo é sensacional também, né? Marcelão, nosso câmera, uma vez foi no La Gávea lá, mas deu um prejuízo. Só Luiz é bonzinho, né? Ficou contente, falou que trabalha na TV Mais e tudo mais, ganhou descontão lá, mas o cara comeu por demais. Da próxima vez vamos levar Jimmy para comer no La Gávea. É isso aí, então na próxima sexta-feira você manda o seu nome completo, o seu bairro, o time de coração, enfim, dúvidas, sugestões, críticas, opiniões, mande pra gente. 947092534 é o nosso canal de comunicação, nosso WhatsApp, à sua disposição. Mande o seu nome completo e também o bairro de onde você está falando, beleza? Vale a gente repassar a tabela da Série D com os resultados do final de semana e da última segunda-feira, já que se encerrou na segunda-feira com a vitória do São Caetano. Classificação e próximos jogos. Coloca aí pra gente. O Azulão, que é a única equipe da região que disputa uma divisão nacional do futebol. Lajeadense venceu Foz do Iguaçu por 3-0 e, como dissemos, o São Caetano, com 2 gols do Jô e um do Robson, venceu o Metropolitano por 3-2, baita resultado do São Caetano. Primeira vitória do São Caetano fora de casa. Foi importante demais o resultado do Azulão, que venceu seus 2 jogos também dentro de casa. E por isso, tem na tabela de classificação 9 pontos. Perdeu apenas um jogo, foi diante do Volta Redonda, fora de casa. O Volta Redonda, que não atuou na rodada passada, folgou. São 5 equipes neste grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Volta Redonda tem 6 pontos, o Lajeadense tem 6 pontos também, o Metropolitano tem 3 e o Foz do Iguaçu é o saco de pancadas. Na próxima rodada, tem Volta Redonda e Lajeadense. É um jogo para acompanharmos, né? Porque o Volta Redonda, dependendo do resultado, pode voltar a assumir a ponta da tabela. E o Foz do Iguaçu enfrenta o Metropolitano, portanto, os jogos deste final de semana. Mas o São Caetano não joga. Os papais do São Caetano, gostaram por demais da tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, porque vão ter folga no domingo. Isso é raro no mundo do futebol, né? Quando o campeonato de fato começa, o São Caetano teve um tempo legal entre a Série A2 e a Série D do Campeonato Brasileiro para se preparar, né? E aí tudo bem, e aí você tem praticamente todos os finais de semana, quando não tem um jogo treino, para folgar, para curtir a família. Mas durante um campeonato, ter uma folguinha no dia dos pais é muito difícil.
Negócio é o seguinte, rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o Esporte Mais para falar do voleibol de São Caetano, que conseguiu um título bem legal. A gente conta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Esporte Mais desta quarta-feira para falar do vôlei masculino de São Caetano, o Sub-19, que conseguiu a conquista da Copa São Paulo da modalidade. Campeonato muito difícil, com equipes que de fato investem na base, e São Caetano conseguiu o título batendo Campinas. Forte equipe de Campinas por 3-2, e a gente tem de parabenizar demais também as equipes da região que participaram, São Bernardo, Mauá, mas São Caetano principalmente porque não foi nada fácil o título Sub-19, disputando com as principais equipes de São Paulo e algumas do Brasil que disputam a Superliga, mas que investem na base. Parabéns, parabéns aos meninos de São Caetano. E conosco o meninão, Wilson Júnior, ex-goleiro do Bernon. Wilson, dá a mão aqui. Tudo bom, Léo? Tudo bem, cara? Beleza. Beleza, prazer em tê-lo conosco de novo. Faz tempo, né? E aí, como treinador agora, primeira vez como treinador, como é que tá a carreira de técnico? Muito feliz, né? É uma coisa que já vinha me preparando há muito tempo para parar e ter as oportunidades. Mesmo quando jogava, já vinha fazendo muita observação, me preparando. E o presidente e a diretoria do São Bernardo me deu essa oportunidade e estamos aí. Como é que você chegou no São Bernardo? Como é que você viu o elenco? Alguns jogadores que você conhece por ter atuado junto até, né? É verdade, muitos jogadores foram meus companheiros, outros eu acompanhei na base quando estavam subindo, outros de ver jogar, alguns esse ano na 2 eu acompanhei mais de perto. E isso me dá mais uma facilidade para poder extrair o melhor do jogador, né? Porque eu conheço de perto, de estar junto a alguns. Então eu sei o que eles podem render dentro do que nós planejamos. Bom, falando da competição em si, São Bernardo disputou 2 jogos, acabou perdendo as 2 partidas com o técnico Nando. Técnico Nando que foi para a base. Guiná, voltou para a base, né, o Nando? A informação que a gente tinha oficial no site do São Bernardo para de repente pegar os meninos e levar a um bom campeonato. Boa Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir do próximo ano. Mas o Wilson pega este cenário, com 2 derrotas, precisando vencer o São José no próximo sábado, de qualquer maneira, dentro de casa, Wilson. Não, é verdade, temos que vencer essa partida, porque até para levantar o astral do grupo, apesar que o grupo, desde quando eu cheguei, vem trabalhando muito forte, vem me dando respostas em cada trabalho, mesmo tanto técnico, tático, psicologicamente, principalmente no sentido de recuperação, de fazer um campeonato de recuperação. Por esses 2 jogos eles não esperavam essas derrotas, ninguém esperava, mas realmente sábado nós temos que entrar imbuído mesmo de sair vitorioso do 1º de maio. Bom, você fez um jogo treino diante do Santos, né? A equipe Sub-23. Sub-23 do Santos. Do Santos. Isso. E qual a sua avaliação? Eu gostei muito porque a equipe em 2 dias de trabalho, conseguimos colocar bastante coisa do que nós planejamos. Não esperava tanto o entendimento e realmente teve muito entendimento, principalmente teve muito querer fazer, que eu acho que é o importante. A iniciativa, a mudança de comportamento em alguns setores da equipe foi notório e agora tiramos muita base desse jogo treino, muitas coisas para corrigir, muitas coisas positivas para dar sequência no que eu imaginava mesmo. Eu peguei esse jogo treino para ver se realmente o meu pensamento era esse e cheguei à conclusão que sim, para essa semana nós conseguimos concluir o trabalho. E acredito que veio a calhar também esta folga do São Bernardo na tabela, né? Você teve praticamente 2 semanas de trabalho, né? Até o próximo jogo, sábado, são 2 semanas para trabalhar a equipe, né? Eu cheguei na quarta-feira, né? Então aí são 10 dias até o jogo e é importantíssimo você ver que às vezes você chega aí em 2 dias tem que trabalhar e dar resultado, isso é futebol, mas realmente foi fundamental também esse intervalo na tabela para nós, mediante o que aconteceu a troca do comando. Pude conseguir trabalhar mais, identificar muitas coisas. Se tivesse muito o jogo em cima, eu não conseguiria. Então agora conseguir, essa semana está sendo proveitosa e sábado, se Deus quiser, colher os frutos que é a vitória, né? Mudanças drásticas para o próximo jogo em relação à equipe base?
Algumas mudanças sim, até porque mudança em algumas posições, também alguns setores, troca de jogador, porque é normal, o time vem de uma situação assim e o mais importante é que ninguém está se pondo fora. Eu quando jogava era assim, como treinador também prezo muito isso, eu prezo muito o grupo, vejo muito dessa maneira e os jogadores estão entendendo isso e a disputa interna vai ser muito grande e isso é muito bom para o clube e para mim. Falando da sua carreira como treinador, Wilson, qual foi a preparação para você assumir o posto de treinador mesmo? Quando eu estive fora, eu voltei em 2010, de 2007 para frente eu decidi que eu ia, claro, por jogar atrás, sempre tive esse espírito de liderança foi meu, então os treinadores sempre fui muito próximo dos treinadores e isso me deu uma vontade de ser treinador. Em 2007 eu estava no Azerbaijão ainda e a gente viajava muito para Antalya fazer a pré-temporada e lá tinha muitas equipes em janeiro e quando eu vi uma equipe treinar e um treinador treinando uma equipe, eu decidi que eu queria ser treinador e a partir dali comecei a fazer observações, comecei a conversar, mesmo em Antalya, todos os dias eu ia ver treinamento de várias equipes europeias e eu vim também além da escola brasileira, de ficar em Portugal também, peguei pessoas que me ensinaram muito lá também e quando eu comecei a jogar aqui no São Bernardo, fiz a gestão esportiva porque também eu achava que era importante me graduar nesse sentido e quando eu acabei agora de jogar, eu vi a necessidade de não só ser um ex-jogador. Você parou ano passado? Parei em março esse ano, em março. Março e assumi a Matonense no meio, faltando 8 rodadas. E quando acabou, eu disse que não queria assumir nada porque eu queria realmente tirar esse ano para estudar. E foi o que eu fiz o curso do sindicato que tinha que fazer e fui fazer o da CBF também, que é o licença, que eu tenho certeza que isso vai ser um curso de excelência no futebol brasileiro. Eu creio que mais 2 anos vai ser obrigatório, as coisas estão caminhando para isso, o funil tá mesmo, que eu acho que tem que ser. Quem não se preparar não vai perder o espaço, a gente está conversando muito sobre isso. E fiz também um curso de análise de desempenho, curso de liderança, enfim, fui fazendo coisas importante para eu poder... E aí apareceu essa oportunidade, eu tinha 2 estágios marcados agora em 2 grandes clubes, mas como teve essa situação do São Bernardo, eu me senti preparado, porque senão não viria, né? Porque é uma porta que eu sei que vai estar sempre aberta para mim, mas eu achava que era um momento também, como a diretoria achou também. E estou muito feliz e trabalhando muito para que as coisas dão certo. Está em casa, Wilson Júnior, completamente identificado com o São Bernardo, atuou em momentos gloriosos da equipe do Bernô, mais de 100 jogos com a camisa do São Bernardo, certamente familiarizado está. Tomara que tenha muita sorte também na carreira como treinador, viu, Wilson? Faço votos aí que dê tudo certo, porque você é um cara gente boa. Tô te acompanhando no Facebook lá. O cara posta umas fotos legais aí. Fez o curso na CBF, faltou a foto com o Zagallo, né? Tava por lá, não? Tava. Ele, pra mim, foi assim, lógico que ele não lembrava mais, mas ele foi meu coordenador técnico em 94, numa sub-20, que o treinador era o seu Jário Leal e ele coordenava junto com o professor Parreira, né? O professor Parreira era o treinador e ele era o coordenador dessa categoria sub-20. Então, revê-lo foi para mim... Grande Zagallo. E eu acho que a gente estava conversando, o Zagallo, é uma pena que o Zagallo não tenha livros. Foi uma pessoa que a gente tem que ler literatura do futebol português, com todo respeito, mas apesar que os caras escreveram, né? Hoje você vê alguns treinadores já começaram a escrever, mas o Zagallo inventou 2 esquemas táticos que revolucionou o futebol, né? Em 70, depois com o Juninho, antes da Copa do Mundo, de machucar, aquele que ele falava do Zagallo. E as pessoas viram o Zagallo não tem literatura, né? Como o futebol brasileiro tem pouca literatura. E eu acho que é uma pena que esses treinadores começam a pensar melhor nisso. É um ícone, um dos maiores, certamente um dos maiores ícones do futebol mundial. Zagallo. Wilson, obrigado por demais. Boa sorte sabadão contra o São José às 3 da tarde. Vale a sua torcida, hein? Atenção, torcedor do São Bernardo, ingressos à venda, R$10 a arquibancada, R$20 a arquibancada da Social, embaixo ali das cabines de imprensa. Vale a sua torcida lá no 1º de maio. Valeu demais, de novo. Obrigado, Lucas. Abração, sucesso, cara. Valeu. Valeu. Esporte Mais fica por aqui. Amanhã às 8h15 tem mais. Tchau.